nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, bom dia para você. Hoje, quarta-feira, vamos iniciar mais um momento de meditação do Evangelho, meditação da Palavra de Deus. Hoje, a igreja propõe para nós o Evangelho que está no livro de São Marcos. Marcos, capítulo 6, versículos do 45 ao 52. Marcos, capítulo 6, versículos 45, ao 52. Eu não venho muito falando isso aqui, mas hoje eu vou falar para você. Gente, é interessante, para não desconectar, né? Mas é interessante eu falar isso aqui para você hoje. É interessante você que participa aqui conosco, que não é inscrito, se inscrever no canal, tá? Vai ajudar bastante. Depois você deixar o legalzinho também, ajuda, porque aí o YouTube vai mandar para outras pessoas. Se você sentir à vontade, como algumas pessoas sempre estão comentando aqui, tanto no chat, ao vivo, quanto também nos comentários. Pode comentar à vontade, porque o YouTube vai entender que o pessoal está gostando, que você está gostando, nem que seja um amém. Põe aí nos comentários alguma coisa. Compartilha também esse vídeo para outras pessoas. Tá bom? Que aí tanto eu quanto você vai conseguir alcançar mais almas. Nós iremos alcançar mais almas com tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Tá bom? Seja também um canal da graça de Deus para outras pessoas. Eu digo porque eu vejo muita gente, até mesmo católicos, tá? Isso não tem nada a ver com a reflexão de hoje, não. E já vamos iniciar. Mas até mesmo católicos compartilhando oração de meia-noite, oração das, sei lá, acho que 3 da madrugada, alguma coisa aí, de pessoas famosas, né? E que não são católicos. Então toma cuidado com isso. Interessante, se não quer compartilhar nos seus stories algo do Espiritualidade Católica, que é um canal bem pequenininho, ninguém nos conhece ainda, nem eu nem Leonardo. Mas compartilha do Frei Gilson, eu gostaria de ver, né? Frei Gilson faz homilia diárias, tá? O Frei Gilson faz homilia diária, eu faço aqui uma leve reflexão do Evangelho. Alguns padres também fazem homilias diárias, então acho que até um pouco mais tarde do que nós aqui, do Espiritualidade Católica. E esse horário das 6h27 da manhã é justamente por isso. Não para chegar primeiro, mas para todos entenderem também que é algo singular, não é algo copiado, né? Que seria muito bacana eu fazer aqui às 8 da manhã, onde, por exemplo, o Frei Gilson faz, se eu não me engano, o dele entra às 7, 6h30 para 7, alguma coisa assim, né? E pegar e copiar, né? Mas acho que assim não é legal, tá? O Espírito Santo sopra onde quer e como quer, tá? É isso aí. Mas seria interessante, compartilha isso também, tá bom? Nos seus status, vai ajudar bastante. Tanto o canal Espiritualidade Católica, quanto Jesus também na divulgação do seu Evangelho. Marcos, capítulo 6, versículos do 45 ao 52. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco e a irem à frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele mesmo despediria a multidão. Depois de despedi-los, retirou-se para a montanha para orar. Ao cair da noite, o barco estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Vendo-os com dificuldade de remar, porque o vento era contrário, na quarta vigília da noite, foi até eles andando sobre o mar. Quarta vigília da noite são as 3 horas da manhã. Na quarta vigília da noite, foi até eles andando sobre o mar. Queria passar diante deles, mas os discípulos, ao vê-lo andar sobre o mar, acharam que fosse um fantasma e começaram a gritar.
Todos o viram e ficaram apavorados. Ele, no entanto, logo falou: Coragem, sou eu. Não tenhas medo. Ele subiu no barco para junto deles e o vento cessou. Eles, porém, ficaram ainda mais espantados. De fato, não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles continuava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui é o seguinte, primeiro que é tudo natural, então eu senti no vídeo anterior, na transmissão anterior, que às vezes quando encostava um pouco aqui ficava estridente um pouco o áudio, por isso eu abaixei um pouco ali no volume, tá? Que eu gosto de falar não muito afastado, porque senão não sai muito, enfim, algumas coisas técnicas, né? Mas vamos lá, sendo ao vivo, algumas coisas é feitas na hora aqui. O evangelho de hoje é continuação do evangelho de ontem. Quem lembra aqui? Ontem Jesus multiplicou os pães e os peixes, né? 5 pães e 2 peixes, onde alimentou 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. 2 alimentos que nós vimos ontem que Jesus alimentou aquela multidão. Primeiro com o alimento da palavra, depois saciou o seu corpo com o alimento do corpo, tá? Primeiro o alimento espiritual. Mas depois de alimentar esses 5.000 homens, o início do evangelho vai dizer, logo em seguida Jesus obrigou os discípulos a ir para o outro lado da margem, enfim. E qual é a mensagem que esse evangelho vem trazer para nós hoje? Percebemos que hoje Jesus anda sobre o mar, sobre as águas. Jesus caminha sobre as águas. Esse é o evangelho de hoje, tá? E Jesus, por um momento, antes de caminhar sobre as águas, porque o que foi que aconteceu? Terminou ali a multiplicação dos pães e dos peixes, alimentou os 5.000 homens, ele falou, gente, é o seguinte, vão para o outro lado, tá? Me aguardem lá, vão por lá, se mandem daqui. Eu vou despedir aqui o pessoal, e aqui diz, Jesus mesmo, enquanto ele mesmo despediria a multidão, ou seja, Jesus mesmo despediu a multidão. Vamos imaginar 5.000 pessoas, né? 5.000 pessoas pegando na mão, alguns falando um pouco, né? Principalmente o pessoal mais velho que gosta de conversar. Eu sou um desses, não tão velho, mas que gosta de conversar. E aí, tá, vamos imaginar que houve ali um tempo, né? Para que isso acontecesse. E Jesus mesmo despediu a multidão. Mesmo que seja, gente, tá bom, todo mundo vão para suas casas, enfim. E depois aqui diz que depois de despedi-los, Jesus subiu a montanha para orar. E nisso os discípulos no mar, já no mar, porque Jesus ordenou, vão para o outro lado da margem, do lago. Então, vão por lá. Mas antes de irem até de se encontrar com os discípulos, Jesus subiu a montanha para orar. Porque tudo aquilo que aconteceu desgasta muito, né? Tem todo um porquê por trás, mas aqui o tempo é curto para a gente refletir. E aí, o que foi que aconteceu? Depois, quando já era 3 da madrugada, Jesus falou, preciso ir lá, até o meu pessoal, até o meu povo. Mas eles estavam longe, né? Jesus não foi nadando. Jesus ele foi caminhando sobre as águas. Jesus foi caminhando sobre as águas. E nisso, quando os discípulos viram que era Jesus que estava vindo, ou melhor, que havia uma pessoa vindo, algo por cima, quer dizer, algo que ninguém nunca viu, nunca presenciou. Eu mesmo nunca vi ninguém caminhar sobre as águas. É assim que se diz? Até parece que eu estou naquele momento mais longo, né? Mas vamos lá. Eu nunca vi alguém caminhar sobre as águas. Nunca vi. Se você já viu, beleza, interessante. Mas eu nunca vi. E os discípulos também não tinham visto. Foi a primeira e a única vez, né, que viu alguém caminhando sobre as águas. Mas aí ficaram com medo, ficaram apavorados. É um fantasma?
que é aquilo que está vindo ali. Certamente com a roupa branca, né? Ou creme, enfim. E aí ficaram todos apavorados de medo, todos com medo. E Jesus chega até ele, se acalma, sou eu. Aqui vai dizer, no versículo 50 vai dizer aqui, coragem, sou eu, não tenhas medo. Né? E nisso percebe que estava uma ventania também, o evangelho fala que estava uma ventania muito grande, é o barco certamente balançando e Jesus chega. Né? Coragem, não tenha medo, sou eu. E aí Jesus ordena e o vento cessa. Ele entra no barco e vai descansar, finalmente descansar. Porque enquanto Jesus despediu o povo e subiu a montanha, foi para orar, não foi para dormir. Ele dormiu no barco lá depois. A questão de tudo isso é, o momento em que Jesus não está, ou que os discípulos, ou que eu e que você não está com Jesus presente no nosso barco, na nossa vida, no nosso dia a dia, a nossa vida, né, o nosso barco, ele fica assim, sabe? Sobre as águas, turbulentas. E balança daqui, balança de lá, uma crise de fé aqui, um desânimo lá, uma outra dificuldade aqui, outra acolá, enfim. Coisas acontecem para até mesmo nos abalar. Mas quando Jesus chega, quando a presença de Jesus chega no nosso barco, na nossa vida, no nosso coração, tudo se acalma. Primeiro que é o cuidado que nós devemos ter com a nossa missão, com a nossa vocação. É sempre colocar Jesus no nosso barco e tudo dará certo. Depois que é um cuidado que Jesus tem para conosco. Você vê que é um cuidado em dose dupla. Primeiro, o cuidado que nós devemos ter com a nossa missão, nós mesmos, porque somos responsáveis pela nossa missão, né? Pela nossa vocação, pelo sim que nós damos a partir do momento que Jesus nos chama para seguir. Sim, tá, mas somos responsáveis por esse sim. Então, é essa responsabilidade que nós temos. E nós devemos cuidar desse sim. Da mesma forma que Jesus também cuida de cada um de nós. Então, cuidado em dose dupla, tá? E Jesus cuidando da missão de cada um de nós, cuidando de cada um de nós em particular, ele vem ao nosso encontro. Mesmo que às vezes a gente esteja desacreditado, achando que o barco vai virar, como estava aqui no Evangelho fala. Coragem, sou eu, não tenhas medo. Ele subiu para o barco, subiu no barco para junto deles e o vento cessou. Tá? Ou seja, ele faz mais um milagre. Porque não é fácil, não é assim. Não é qualquer pessoa que vai ordenar para o vento separar, as ondas se acalmar e a coisa vai acontecer. É algo extraordinário. Mas se temos Jesus conosco, disposto a entrar no nosso barco, porque Jesus entra no nosso barco. E olhe que eu estou apontando para o nosso barco. Não sei se aparece aí na câmera, mas eu estou apontando aonde é que está o nosso barco. Jesus entra aqui no nosso barco. Mas para entrar no nosso barco, é preciso a gente dar abertura. E quando ele chega nesse barco, tudo se acalma. E a mensagem do Evangelho de hoje que eu trago para cada um de nós é esta. Abra o teu coração para acolher aquele que vem, para acolher aquele que quer entrar, para acolher aquele que quer permanecer e aqui deitar. Deitar a cabeça aqui e descansar, sabe? Se abra para Jesus. Não importa se a tua vida está turbulenta. E aqui não estou querendo passar a mão na cabeça de ninguém, não. Eu venho defendendo muito a não conveniência do Evangelho. Se pegar, por exemplo, eu não sou famoso, né? Mas se pegar, fazer esse corte
e colocar, aí muita gente vai me criticar. Mas quem acompanha a espiritualidade católica sabe que quando eu falo de não conveniência do evangelho, sabe do que estou me referindo. Eu sou totalmente contrário a isso. Um evangelho de conveniência. Mas o evangelho de hoje propõe para a gente isso. Não a conveniência, mas entender que se Jesus está no meu barco, tudo na minha vida vai dar certo. Se Jesus está no meu barco, toda aquela tempestade vai ser acalmada. Tempestade que está aqui, a tempestade que está aqui nos meus atos, nos teus atos, enfim, tudo se acalma. Então, coloque Jesus no teu barco, no teu coração e tenha certeza que a calmaria da tua vida, principalmente para esse ano de 2026, estamos no início do ano, tem muita coisa ainda para acontecer e continue nos acompanhando aqui no Espiritualidade Católica. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esqueça, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e comenta à vontade aqui, tá bom? Até mais, até amanhã. Bom dia e bom trabalho para todos.